Olá, estrelas semecas! A gente começa hoje mais um Semec Capacita. E com o tema para a gente conversar um pouco vai ser sobre atendimento ao cliente. Eu me chamo Aline Paris, estou hoje como coordenadora de projetos do Semec, da Cianf, em Nova Friburgo. E hoje quem está aqui com a gente é a Thaís Guimarães, que vai falar um pouco sobre essa experiência que ela tem e o conhecimento que ela tem com relação ao atendimento ao cliente. Antes da gente começar efetivamente o Semec Capacita de hoje, eu quero convidar você, empreendedora, que ainda não faz parte do SEMEC, fazer parte desse grupo de empreendedorismo feminino, onde a gente tem uma grande rede de apoio e auxílio para você que quer trazer, alavancar o seu negócio, você que quer ter um apoio e ouvir de outras mulheres como que é esse desafio de ser uma mulher empreendedora no nosso país, na nossa cidade. Então, fica esse super convite para conhecer o SEMEC. O SEMEC ele não tem só essa parte de capacitação, mas ele tem uma visão também de saúde, de bem-estar, uma visão de apoio realmente para crescimento dos nossos negócios. Então, se você é uma empreendedora e está se sentindo um pouco perdida, precisa de um apoio, precisa de uma orientação, ou estar com outras empreendedoras, né, para poder entender boas práticas e crescermos juntas, o SEMEC ele é a sua oportunidade. Então, esse projeto que você está acompanhando aqui com a gente, né, nesse vídeo, ele é o SEMEC Capacita, onde o nosso objetivo é trazer de empreendedoras para empreendedoras, né, uma visão e um conhecimento para você poder conseguir já aplicar coisas novas no seu negócio, fazer a reciclagem. Às vezes é uma palavra que você vê nesse vídeo que faz uma mudança significativa no seu dia. Então, é um imenso prazer estar aqui hoje com a Thaís, né, a Thaís, que vai trazer para a gente esse tema super bacana de atendimento ao cliente. Eu não vou apresentar a Thaís, vou deixar que ela se apresente para entender um pouco mais sobre isso. E quem está acompanhando a gente, já curte esse vídeo e compartilha o link com aquela empreendedora que precisa saber mais sobre atendimento ao cliente. Vamos lá, Thaís, vamos começar? Seja muito bem-vinda. Obrigada, Aline, pelo convite. É um prazer fazer parte desse projeto SEMEC Capacita com esse tema que é tão importante, certo? Que é o atendimento ao cliente. Então, vou me apresentar um pouquinho. A minha experiência é totalmente no meio corporativo, então a gente vai fazer uma boa troca aí, né? Com o empreendedorismo e com esse meio corporativo. Eu sou gestora há 20 anos na área de serviços e desenvolvimento de software e também faço gestão de projetos. Comecei como analista e programadora, e aí passei para essa área que me encanta tanto, que é a gestão de pessoas e de negócios, né? O objetivo aqui é a gente dividir um pouco dessa experiência em relação a atendimento pós-venda, entrega e relacionamento com o cliente. Vamos começar por uma coisa muito chamativa que a gente fala que, assim, assusta um pouco, que é o Reclame Aqui. Vocês conhecem o Reclame Aqui? Acredito que sim. Então, o Reclame Aqui, ele é uma plataforma brasileira de gestão de ocorrências que atua em todos os tipos de empresa. E ele funciona para grandes, médias, pequenas empresas. E qual é a premissa do Reclame Aqui? É levar a reclamação de um cliente até a empresa reclamada e deixar público a reputação dessa empresa. Assim, esse site serve como uma ferramenta para ratificar se essa empresa é realmente séria, confiável, antes de realizar uma compra. Você já teve receio de comprar alguma coisa online? Eu sempre tenho. Então, eu sempre recorro a essa ferramenta para consultar e validar a idoneidade dessa empresa que você está comprando o produto que você deseja. É uma forma de se certificar se realmente você vai receber o que você deseja dentro do prazo que você quer. Então, nós vamos falar agora um pouco sobre algumas etapas que, para minha visão, elas são essenciais para um bom atendimento. É como se fosse uma base para uma relação ganha-ganha com o seu cliente. Ou seja, você realiza a entrega com qualidade e o seu cliente fica satisfeito. A primeira coisa que nós podemos falar é escuta. Escutar. Eu acho que a gente precisa começar assim, é escutar bem. Ter uma escuta ativa faz toda a diferença. Escute o que o outro está, foque nessa comunicação. E é importante a gente falar aqui que ouvir é diferente de escutar. Ouvir é um processo passivo.
Você ouve de forma automática muitas coisas, enquanto escutar é um processo ativo, que exige foco, concentração, e você precisa compreender o que está sendo dito. Então, no atendimento com o cliente, a escuta é o principal pilar para você começar essa relação. Portanto, entenda genuinamente a dor desse cliente. Saiba o momento correto de interromper, com perguntas simples, pertinentes, entender o que o seu cliente realmente precisa. E eu digo que é o principal deles, não dificulta a vida do cliente. O que o cliente quer num atendimento é facilidade, é a solução. Portanto, a escuta, ela é a base para a gente começar toda essa comunicação. Depois da escuta, falamos sobre perfis de clientes. A primeira coisa que você deve identificar nesse atendimento é o nome do cliente. Chame o seu cliente pelo nome, não coloque apelidos, não coloque algumas formas tradicionais, né, corriqueiras de chamar as pessoas. Chame ele pelo nome. Isso traz proximidade e respeito. Se você olhar na literatura, temos muitas dicas para fazer se decorar nomes, né? Eu uso uma muito simples, mas que para mim funciona. Quando eu conheço alguém, eu repito alto o nome dessa pessoa e logo depois eu associo a alguém que eu conheço. Por exemplo, quando eu conheci a Aline, eu logo fui falando, prazer, Aline, como vai? E eu associei, eu tenho uma prima muito querida que chama Aline. Associei a Aline a essa prima, pronto. Eu não esqueci mais o nome da Aline. E aí, nesse momento, você começa a estabelecer um relacionamento com pessoas, com clientes, enfim, com quem você está querendo esse contato. Esse relacionamento é o início para você ter um sucesso no atendimento. E aí, dito isso, falamos pelo nome, gravamos fizemos uma escuta ativa. O que precisamos agora? Criar sintonia. Precisamos entender como é aquela pessoa que estamos falando. Precisamos entender como ele fala, qual é o perfil realmente daquele cliente. Se ele fala um pouco mais rápido, precisamos nos adequar a isso. Se ele é prolixo, precisamos escutar mais, ter mais paciência. Se ele é demorado nas respostas, tem gente que fala muito, né, com aqueles mínimos detalhes. Tenha mais paciência. Ouça as respostas mais detalhadas. Aguarde toda a explicação. Depois disso, aí sim, entregue ao cliente o atendimento de uma forma que ele se sinta confortável, seguro e familiarizado. Nesse momento, a gente tem a oportunidade de entender genuinamente o que o cliente quer. Muitas vezes ele chega com uma solicitação, algumas falas muito confusas que a gente precisa selecionar, a gente precisa organizar. Então, depois que a gente cria essa reciprocidade com o cliente, de entender o que ele quer falar, entender todo o processo de comunicação e criar a sintonia, aí sim a gente vai ter um sucesso para o atendimento. Uma coisa importante que a gente precisa falar é o cuidado da comunicação não verbal. Às vezes a gente fala até rápido. Vocês viram que eu falei rápido agora, algumas palavras saíram. Isso é normal numa comunicação. Isso a gente fala o tempo todo e a gente precisa falar além das palavras. O que é falar além das palavras? É a gente transmitir uma mensagem não verbal. Na aparência, na forma de falar, entendendo que o assunto for abordado. E se a gente presta genuinamente atenção no que o outro está falando, ele percebe, ele se abre mais, você consegue ter uma comunicação mais assertiva. Portanto, comunicar não é somente falar, você precisa demonstrar interesse, talvez com um semblante mais, entendi, entendo o que você pode repetir, por gentileza? Falamos rápido, as palavras não foram exatamente o que a gente queria. Vamos voltar? Então, neste momento de perfil de cliente, onde a gente está tentando
essa comunicação, a gente precisa ter todo um cuidado na hora de falar com esse cliente. Perguntar se não entendeu, falar novamente sobre o tema, parecer confiável, isso é muito importante. Aparência, forma de falar, certo? A gente tem uma literatura diversa sobre isso, tantas técnicas que a gente pode falar sobre aqui. Rapport, método DISC, enfim. Temos uma literatura imensa que, se você quiser se aprofundar no assunto, vale muito a pena. E, além disso, para a gente falar de atendimento, a gente tem as formas. Temos algumas opções que cada tipo de empresa, se a sua é grande, média, pequena, a gente tem uma forma de fazer esse atendimento. Então, o que é importante aqui? É linkar a forma de atendimento que a sua empresa oferece para o que o seu cliente gosta. Lembra que a gente acabou de falar de perfil do cliente? Aqui é tá. Tem clientes que gostam de ser atendidos por e-mail, tem alguns por telefone, alguns outros por WhatsApp. Você precisa validar qual é a melhor opção para esse cliente. E, nesse caso, depende também das ferramentas que você tem. Muitas empresas têm uma central de atendimento, onde você consegue falar do início ao fim, deixando registrado. Outras empresas menores vão falar somente pelo WhatsApp. Outras ainda preferem somente por telefone. Enfim, você precisa identificar quais ferramentas a sua empresa tem e linkar com o perfil do seu cliente. Ok? Dito isso, vamos para a confiança. Aqui é a hora de você... Ops, desculpe. Aqui é a hora de você fazer a conexão, a confiança, estabelecer sinceridade, dar prazos nas soluções, nos prazos apresentados. Nada adianta prometermos algo que não é factível para ganhar aquele cliente. Precisamos ser honestos, tanto para a gente quanto para o cliente. E é importante você participar, seu cliente, de todas as etapas da solução. Às vezes, o seu time ou você mesmo está trabalhando e até de uma forma assertiva para entregar o combinado com o cliente. Mas se ele não tiver a par das etapas, ele estará no escuro. Quer ver um exemplo? Quando você compra alguma coisa online. Lembra aquele track que você tem? Pagamento aprovado, depois em separação, depois entrega para a transportadora, até que chegou o destino final, que é a entrega até você. Quando você está com alguma dúvida, caramba, será que o meu pedido... Você entra ali e vê em qual etapa aquele pedido de compra está. A mesma coisa, a mesma regra aplicar um atendimento de serviços ou até de um produto. O cliente precisa entender aonde você está. No caso que eu tenho na minha vida pessoal de atendimento, eu atendo sistemas. Muitas vezes eu preciso fazer testes, eu preciso levantar ambiente. Se o cliente não está a par de todo esse processo interno, ele acha que o atendimento dele está parado. Então, participe o cliente das etapas. Deixe ele integrar com você toda essa fase. Isso faz diferença para você entregar o melhor produto, ou serviços, ou materiais. Enfim, prepare tudo isso. Uma outra forma que precisamos levantar aqui, tão importante, é a preparação do seu time. Se você prepara o seu time, ele entrega muito melhor. Então, você precisa validar. Se o seu cliente sabe tecnicamente o que ele está, se o seu time sabe tecnicamente o que ele está entregando, se ele conhece os pontos de melhoria, isso é tão importante. Porque às vezes a gente acha que o nosso produto está todo redondinho e ele tem um monte de melhorias a fazer. Quando a gente conhece, ou quando nós estamos abertos a essas comunicações do que o cliente precisa, isso eu não tenho, mas eu vou correr atrás, eu vou entender como entregar melhor a ele. Isso faz uma conexão, uma confiança de entrega do seu time para o seu cliente. Então, quando a gente faz a preparação do time, alguns pontos de melhoria já mapeados no passado, é importante você dividir que quando o seu cliente falar, nossa, mas você não tem esse detalhe no seu produto? A resposta é, já mapeamos sim, e estamos em processo de melhoria. Isso traz para o cliente um sinal de uma melhoria contínua, que você está sempre
ouvir e fazer uma melhora no seu produto. Além disso, a gente precisa investir em conhecimento, tanto do negócio quanto em desenvolvimento pessoal. Falamos agora, há pouquinho tempo atrás, sobre técnicas, né, de conexão com o cliente. Isso faz também diferença no desenvolvimento pessoal. Nós temos aí muitos cursos, muitos, para poder entender como desenvolvemos a nós mesmos, como criamos uma comunicação melhor. A gente tem uma série de ferramentas de literatura sobre isso. Te aconselho realmente a procurar desenvolvimento pessoal. Isso faz toda a diferença no seu âmbito pessoal e profissional. Eu tenho uma frase que eu sempre falo, uma historinha rápida para o meu time. Quem trabalha comigo há muito tempo já ouviu isso muitas vezes, mas eu acredito genuinamente nisso. Precisamos carregar nossa mochila antes do trem passar. Mas o que significa isso? Quando a gente começa a se preparar, bem, eu vou fazer esse curso, eu vou procurar me desenvolver pessoalmente nesse ponto que eu estou vendo que eu preciso melhorar, eu vou fazer mais um curso técnico, eu estou enchendo a minha mochila. E a hora que o trem passa, ou seja, a hora que a oportunidade chega, não dá tempo de se preparar. Se a sua mochilinha está carregada, você está apto àquela vaga, você está apto a participar daquela oportunidade. Portanto, carregue sua mochila antes do trem passar, para você sempre estar aberto a novas oportunidades, profissionais e, por que não, pessoais também. E agora a gente fala do Extra Mile. Mas o que significa isso? Por que eu deixei ele não encaixado, né, nesse quebra-cabeça? E por último, o Extra Mile nada mais é que o encantamento com o cliente. Ele faz você adubar o relacionamento de longo prazo, a indicação, e que a gente fique bem longe do Reclame Aqui. Porém, esse item, ele é um item de muito cuidado. Por quê? Porque só é possível sucesso nessa fase do Extra Mile depois e só depois de entregarmos o que foi combinado. Bem, passamos as 3 etapas. Escutamos, identificamos o perfil do cliente, criamos confiança, entregamos no prazo, com qualidade e temos certeza da satisfação do produto ou do serviço, certo? Que entregamos conforme o escopo inicial e conforme acordamos com o cliente, aí sim, podemos fazer um a mais. Podemos fazer um encantamento do cliente. Podemos dar a ele alguma coisa inesperada. E ele fala, nossa, aí sim eu gostei. E aí vem, naturalmente, indicações, e aí vem o boca a boca, onde falamos para todo mundo, nossa, como eu fui bem atendido por aquela pessoa, por aquela empreendedora, por aquela empresa. Isso sim cria uma conexão entre o seu cliente, a sua carteira de clientes e a sua empresa. E aí a gente tem que lembrar sempre que atendimento e venda se cruzam. Um bom atendimento induz e abre oportunidade para novas vendas, para fidelização do cliente. Ou seja, a hora que eu faço um bom atendimento, entrego o encantamento, entrego um extra mile, eu fidelizo aquele cliente. E o que acontece? Novas vendas aparecem. Então, entendem como é um ciclo? Tudo aqui é cíclico. Eu tenho uma venda, eu tenho um bom atendimento, que conduz novamente para uma venda. Então, a gente tem sempre que preparar um bom time de atendimento pós-venda, uma boa entrega e um bom encantamento do cliente. E aí eu finalizo aqui para a gente pensar nessa frase do Bill Gates, que eu gosto muito. Seus clientes mais insatisfeitos são a sua melhor fonte de aprendizado. E aqui a gente precisa refletir muito sobre nossas entregas. A habilidade para escutar o que o cliente realmente quer. É uma maturidade para buscar aprimoramento do nosso negócio. Não é fácil ouvir que a gente está errando. Não é fácil ouvir os nossos pontos a melhorar. Mas temos que ter humildade. Precisamos ouvir tudo isso. Do cliente, do seu time, quem tem um time grande, quem já trabalha numa empresa um pouco maior. Ouvir o feedback tanto do gestor para o time, tanto do time para o gestor, entender aonde o seu produto precisa evoluir, ou seja, a humildade ela está aqui, aonde a gente precisa ouvir com realmente atenção o que precisamos melhorar.
Então, dessa forma, o ganho será notável, a sua evolução constante, ok? Espero ter contribuído um pouquinho, foi bem rapidinho, mas só assim, uma base, é um assunto que a gente tem muito a discutir, muito a explorar, e aí, uma próxima oportunidade, eu vou te convidar para o encontro para falarmos um pouco mais sobre time de alta performance e como aperfeiçoar sua carteira de clientes. Perfeito, Thaís. É exatamente esse o objetivo aqui do nosso projeto, é trazer esse conteúdo de uma forma rápida, porque a gente sabe que a empreendedora ela não tem muito tempo. Então, muitas das vezes elas vão estar assistindo esse vídeo, fazendo outras coisas simultâneas, inclusive, né? Então, nosso objetivo é conseguir chegar até elas. Então, realmente, o conteúdo ser rápido é algo que é fundamental nesse sentido para a gente. O que realmente traz para a gente esse gostinho de quero mais, né? Porque eu adorei a sua fala, o seu tom de voz, assim, ele me prende, eu adorei. Muito obrigada pela sua participação. Espero que você tenha gostado também de estar aqui com a gente. Você também, que é uma semeca, né, que já está fazendo parte do nosso grupo, apesar do seu tempo ser super curto, né? Mas você também já está ali no nosso grupo. Eu espero encontrar com você em outros eventos também presenciais. Muito obrigada pela sua participação, foi incrível ter você aqui com a gente. Eu queria deixar, você quer falar alguma palavrinha de encerramento, algum recado final para as nossas semecas? Quero sim. Eu quero dizer que eu já te disse isso pessoalmente, mas quero deixar registrado aqui o quanto seu conteúdo é rico, enquanto a gente aprende com ele. E realmente foi uma surpresa muito positiva na minha vida conhecer e começar a fazer parte desse mundo que ainda é tão diferente para mim, eu como sou muito corporativo, e dizer que realmente é uma troca, é um aprendizado e realmente é um prazer daqui participar e conhecer um pouco mais disso com vocês. Muito obrigada, Thaís. E para quem ficou aqui com a gente até agora, fica o recadinho de curtir esse vídeo, curtir a nossa página do Sebec Nova Friburgo e compartilhar esse link com outras empreendedoras que precisam aprender um pouquinho mais também sobre esse tema, se reciclar ou estar com a gente, né? Só esse movimento de estar junto também já favorece muito, porque traz a motivação para a gente poder manter os nossos negócios em meio de tantos desafios. Então, fica esse super convite e até o próximo Semec Capacita. Até!